situações de urgência e emergência, quanto mais rápido for a resposta, maiores são as chances de sucesso no procedimento. O Centro de Assistência à Saúde UNEC, o CASU, implantou o protocolo de atendimento para essas situações. Em todos os plantões, uma equipe multidisciplinar formada por 5 profissionais fica sob aviso e, ao ouvir o chamado via rádio comunicador, todos se deslocam para o local dentro do hospital em que está ocorrendo a situação de urgência ou emergência. São um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta e um farmacêutico compõem toda essa equipe. Quando um paciente ele chega aqui no CASU, no momento da triagem já é feito o acionamento da equipe. Quando chega um paciente com PCR, com hemorragia digestiva ou qualquer outra, um paciente infartando e vários outros procedimentos de urgência e emergência, é acionado a toda a equipe. Através de um rádio que nós possuímos, o enfermeiro aciona o código azul ou amarelo e ele fala em qual sala que está acontecendo aquela eventualidade. Então toda a equipe se desloca para lá. Assim que o farmacêutico chega nessa sala, ele rompe o carrinho do lacre e ele fica encarregado de fazer o manuseio, enquanto o médico presta os primeiros atendimentos, faz a avaliação e enquanto os enfermeiros precisam também já funcionar uma veia, eles vão solicitando para nós os materiais necessários e as medicações que os médicos foram pedindo, nós vamos pegando, preparando e entregando, visando agilizar o atendimento a esse paciente, já que é um caso de urgência e emergência, o próprio nome já diz. Então, quanto mais agilidade tiver, melhor vai ser o atendimento desse paciente. Diante do sucesso da proposta implementada no CASU, a professora incentiva alunos e profissionais da farmácia a buscarem novos espaços para empregar, produzir e compartilhar conhecimento. A ideia da inserção do farmacêutico no serviço de urgência e emergência partiu de um princípio da nossa instituição, que é ser uma instituição inovadora, né? Qual é o tipo de ação inovadora que o nosso setor, como farmácia hospitalar, poderia ter dentro da unidade hospitalar, né? Então, como a gente estava implantando o serviço de urgência e emergência, o nosso pensamento, o pensamento da equipe é como inserir o profissional nesse setor, como agregar a essa equipe. E aí nós pensamos em vários aspectos, né? O aspecto da seleção do fármaco era muito importante. No ato da urgência e emergência, como a gente seleciona os medicamentos, às vezes a gente pede para a CAF comprar uma medicação, a dose às vezes não está disponível, a gente compra em outra dose. Quem melhor que o farmacêutico para poder informar isso no momento da emergência, né? Às vezes pede uma atropina numa dose, a gente comprou em outra dose, olha, então nós vamos dobrar a ampola, né? Então a gente entendeu que o farmacêutico nesse momento ia otimizar o serviço. E isso tem acontecido de forma muito importante, de forma muito presente. O farmacêutico abre o carrinho, o farmacêutico abre a primeira gaveta, que é a gaveta da medicação, e ele já conhece os protocolos, né? Se é um protocolo de infarto agudo, se é um protocolo de intubação. Então a gente já retira as drogas, já separa as ampolas, já separa o material e a gente já otimiza o processo para a equipe da enfermagem e para a equipe médica poder se desdobrar para com o paciente e para que o farmacêutico se preocupe com a medicação. A professora incentiva alunos e profissionais a buscarem novos espaços para empregar e produzir, compartilhar conhecimento, diante do sucesso da proposta implementada. Nesse sentido, né, na importância do Congresso de Farmácia, nós queríamos deixar atento à importância do profissional e que o profissional ele não se acomode, né? Que ele seja sim inovador, que ele seja precursor de outras atividades, para que ele se veja importante na equipe multidisciplinar e para que ele possa se fazer importante desde que ele tenha conceito, desde que ele tenha uma base farmacológica, desde que ele tenha estudo, desde que ele se faça importante dentro daquela equipe. Eu não digo na importância, na forma de se impor, mas na forma de dividir conhecimento. Nós precisamos dividir conhecimento, produzir conhecimento, escrever para outras pessoas, sermos produtores, né, dividir os nossos conhecimentos com a equipe de saúde. Isso é muito bonito, isso é o que deve ser feito, né? Ter conhecimento para nós é importante, mas dividir o conhecimento é maravilhoso. Então eu acho que como instituição de ensino e como instituição de saúde, a UNEC vem cumprindo muito bem o seu papel.
Quando o atendimento de urgência e emergência dentro dos hospitais é realizado apenas pelo médico e equipe de enfermagem e técnico, algumas vezes outras rotinas podem ficar prejudicadas. Normalmente, os outros hospitais, a equipe que vai para a sala de urgência e emergência simplesmente são técnicos e às vezes enfermeiro e o médico. Só que com isso, os enfermeiros acabam se deslocando para lá e os outros setores ficam vazios. Aí às vezes atrasa a medicação do paciente que tem que ser feito, atrasa outros atendimentos que precisam ser feitos. Ao acionar o código azul através do radiocomunicador, o profissional que está solicitando à equipe que a resposta deve ser imediata. E para o código amarelo, a resposta pode ser em no máximo 10 minutos. Acionar o código azul ou o amarelo está relacionado diretamente à gravidade em que se encontra o paciente. E por ser feito através do radiocomunicador, gera resposta rápida nos profissionais que estão escalados para cada plantão. E hoje vamos falar sobre a presença e a importância do farmacêutico nas situações de urgência e emergência no hospital. Como médico que estou no caso desde a abertura do serviço e tive a oportunidade de iniciar todos os diversos atendimentos que temos aqui na unidade, especialmente aqueles de urgência, eu sempre enxerguei na multidisciplinaridade do atendimento como a resposta para otimizar e agilizar essa prestação de serviço. E a presença do farmacêutico, nesse contexto, é de fundamental importância. Uma vez que nós temos ali um momento de tensão e cada passo precisa ser cronometrado e agir com a maior precisão possível, você ter ali um funcionário, capacitado, experiente, com domínio sobre as drogas que estão sendo utilizadas, facilita muito esse tipo de atendimento. Enquanto ali a gente tem a equipe de enfermagem, com os técnicos, enfermeiros, pegando acesso, administrando as drogas, ter ali a presença do farmacêutico, que conhece a interação, sabe a dosagem correta da droga, não vai ter nenhuma dificuldade quanto à localização dessa medicação. Inclusive está ali para poder te auxiliar quando, caso o próprio médico pense em administrar uma droga que não está compatível com aquela outra que ele já utilizou. Toda essa situação fica muito facilitada para nós da equipe médica. A gente tem que tomar uma decisão, mas quando você tem funcionários capacitados e com uma visão diferente que vem a somar, é um diferencial. A presença do farmacêutico na urgência e emergência hospitalar aumenta significativamente a eficiência e eficácia da ação de toda a equipe e quem mais se beneficia com isso é o paciente. O profissional da enfermagem dentro de uma emergência, de uma situação de emergência, ele tem um papel fundamental que é de coordenar e delegar as funções. E dentro de um quadro de emergência, de urgência total, o tempo ele é imprescindível tanto para salvar quanto para a gente perder a vida de um paciente. Então, dentro dessa complexidade toda, a presença de um funcionário da farmácia nesse serviço que a gente presta dentro de uma sala de emergência é de extrema importância, porque ele faz uma otimização do trabalho, com isso a gente consegue uma efetividade maior, A gente obtém mais êxito, obtém mais sucesso naquela situação de emergência. Então ele é fundamental e agiliza muito o nosso tempo dentro daquele serviço prestado numa equipe multidisciplinar.